Após manifestar incômodo, Alcolumbre disse que vai analisar a indicação de Messias ao STF dentro das prerrogativas do Senado. Como vocês sabem, o Alcolumbre está revoltado, né, com essa história toda, chateado, né? Porque ele queria o Pacheco. Aliás, só ele não, né? Muita gente queria o Pacheco ali no Senado. O Pacheco vendeu a alma pro Lula a troco de nada. Falou um monte de coisa, destruiu a carreira dele na política para poder ver se conseguia alguma coisa. E por muito tempo a gente falou aqui que talvez isso fosse o prêmio de consolação. Passou um monte de coisa errada para o Brasil. Para poder ter alguma recompensa no STF no final, mas o que aconteceu? Indicou o Jorge Messias, que era muito mais próximo dele, né? Então, isso aí deixou muita gente ali no Senado chateado, porque eles queriam que fosse o Pacheco, amigo de longas datas e tal, poderia deixar o Senado ainda mais forte e essas coisas todas. O problema é que o Lula optou, óbvio, por alguém que estava muito mais próximo dele, e por isso poderia estar favorecendo mais ele mais para frente. Como vocês sabem, o Lula ele vai sofrer algumas coisinhas daqui para frente quando ele não ganhar em 2026, porque ele não vai ganhar, provavelmente, né? Com as besteiras que ele está fazendo, provavelmente ele não vai. Então, com esse negócio desses problemas inflacionários que ele está deixando e também coisas como CPMI do INSS, essa pedalada contábil que teve nos Correios, tudo isso pode ser motivo para ele ser investigado aqui para frente. Então, quanto mais gente ele tiver ali no STF, melhor para ele. Por isso que ele está fazendo esse negócio. Porém, existe alguma coisa que é prerrogativa do Senado, né? Porque, lembra, o Davi Alcolumbre, ele foi eleito porque ele tem uma base ampla de pessoas ali que podem estar apoiando ele para praticamente qualquer coisa que ele estiver sugerindo. Logo, como ele também é senador, ele também tem um cacife maior para poder estar aprovando algumas coisas ou não. Uma dessas coisas ou não é justamente passar esse negócio do Messias. Eles podem escolher, por exemplo, não votar ainda este ano, e por isso que o pessoal está meio preocupado assim, com essa situação toda. Quer dizer, o povo não, né? O Lula está muito preocupado com essa situação, né? Aí ele diz aqui, ó. Cabe à casa aprovar ou não a indicação feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, essa é a preocupação do Lula, né? Porque eles querem com urgência aprovar o Messias daqui para 2025 acabar. Lembra, a gente já está no finalzinho de novembro, então daqui a alguns dias pode não ser tempo suficiente, tempo hábil para poder votar. Aí vocês sabem, né? Tem recesso de final de ano, aí tem janeiro, aí tem carnaval, aquele negócio todo, e tudo isso já complica mais aí a situação do Alcolumbre, né? Aliás, do Alcolumbre não, do Lula. Com esse negócio do Barroso tendo renunciado, isso aí abriria uma outra vaga de uma pessoa mais jovem ali no STF, fazendo outras lambanças, né? Aí aqui, Alcolumbre preferia que escolhido fosse o senador Rodrigo Pacheco e manifestou a aliados em incômodo com a indicação de Messias. Analisarei os próximos passos dentro das prerrogativas do Senado, cada um dentro de suas próprias prerrogativas. Ou seja, por mais que o Lula tivesse colocado o pé no bucho e ter dito, não, eu vou indicar e pronto, entregou o papelzinho lá do Messias, isso é prerrogativa do Senado, tá? O Lula ele só pode indicar, ou a gente pode ver também um mensalão 3.0, né? A gente não pode descartar nenhuma dessas possibilidades, porque, como eu já falei, a questão do Lula é se reeleger. Dane-se o Brasil, ele não quer saber do Brasil, ele quer saber do Brasil reeleger ele para ele poder ter poder, não importa, o Lula não tá nem aí com o Brasil, nem nada, já tá velho, já ele não tá nem aí para muita coisa não. Ele não vai enganar o povo de novo, né, como nas próprias palavras dele, né? Messias precisará do aval de ao menos 40 dos senadores em plenário para chegar à corte. Antes vai passar por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, fase em que parlamentar da oposição costuma usar discursos a perguntas para desgastar o indicado presidencial. Aí, caso ele seja indicado, ele vai ali para a primeira turma, né? Só que aí, o que acontece? A gente tem um outro grande problema aqui conosco. Contrariado por Lula, Alcolumbre pauta projetos incômodos ao governo, após chefe de executivo escolher Messias. Então, quais são essas pautas? Uma aposentadoria aqui para não sei quem, aqui ó, aposentadoria para agente de saúde, né? Porque isso aqui é um desses projetos, né? A proposta representa um marco para milhares de profissionais que indicam suas vidas, cuidando da população brasileira
e tudo mais. A proposta não tem estimativa de impacto orçamentário, mas deve ter impacto significativo nas contas públicas. Obviamente, esse dinheiro para poder pagar essa aposentadoria tem que estar saindo de algum canto. Aí só que esse custo é esse aqui, ó. Alcolumbre bota projeto com custo bilionário 2 horas após Lula frustrá-lo em indicar Messias ao STF. Ou seja, ele quer se vingar, vamos dizer assim, do Lula, usar algum poder de coerção com o Lula para poder ter mais problema no próximo ano. Porque o Lula ele pode querer a todo custo ser reeleito no próximo ano, mas isso tem um custo. Ele tem que tirar dinheiro de algum canto para poder fazer isso. E se for aprovado essas coisas, vai ser muito mais difícil para o Lula arrumar dinheiro para a próxima reeleição. Por que isso aqui é um problema? Porque pautando esses projetos, isso acaba sendo ruim para o Brasil. E ainda pior, se acontecer dele estar fazendo isso e segurar a indicação do Messias para o próximo ano e ele não for indicado, ótimo, aí tá assim, menos ruim, né? Ótimo não seria bem a escolha, mas menos ruim, porque no caso ele fica querendo colocar essas pautas para não pautar o Jorge Messias, ter mais tempo aí e desgastar ainda mais o caso dele. Mas por que isso aí é ruim de ambos os lados? Primeiro de tudo, é menos ruim porque vai acabar passando essas coisas. O lado pior é que se ele ficar usando isso aí como uma ferramenta para ganhar mais tempo, né? Assim, tá inflamando mais essa situação, acaba que... E se no final disso tudo a votar um monte de coisa porcaria para o Brasil e no final de tudo ele ir lá e pautar esse negócio do Messias e passar? Aí é outro problema, né? Porque a gente vai ter um monte de coisa desnecessária no nosso país, um monte de coisa que a gente vai ter que ficar pagando desnecessariamente e o indicado do Lula vai estar lá. Ou seja, é ruim de certa forma para o Lula? Mas no geral ele já vai ter alguém no STF, então isso aí já... Vocês sabem, né? O negócio é o STF pautar. Se o STF pautar, aí a coisa é outra, né? Aí aqui, ó, o Alcolumbre liga para os senadores e declara voto contra Messias. Eu não sei como é que seria a questão do cacife político do Davi Alcolumbre nesse sentido, mas o Davi Alcolumbre ele não chegou ali à toa, ele tem muita popularidade ali no Senado. Provavelmente ele influenciando dessa forma, possa ser que ele segure mais a votação do Messias. Claro, como é uma prerrogativa do Senado, eles fazendo essa pressão, eles podem estar segurando mais isso aí para o próximo ano, e isso gera uma certa preocupação para o Lula, que quer isso aí rápido, né? Ó, Lula adota o governo do eu sozinho. Cara, quem tá escrevendo isso aqui é a Vera Magalhães. Você tá vendo como é que tá a situação? Nomeação de Messias que desagrada ao Alcolumbre mostra estilo de gestão baseado na autossuficiência, mesmo em condições adversas. Ou seja, o Lula quer fazer o governo com base no que ele pensa e acabou. Esquece esse negócio de 3 poderes, que na verdade já tá bem desgastado há bastante tempo. A gente só vê mais a questão de 2 poderes, né? Executivo e judiciário. Porque nos últimos tempos o que está fazendo ali no Senado, se desagradar o Lula, pronto, ele vai lá, recorre ao STF, o STF diz que não vale e é isso, né? Aí, ó, Lula resolveu testar na reta final do 3º mandato um novo estilo de governar. Autossuficiência na adversidade. É o tipo de ação que cai bem em filmes de ação. Aqueles que o herói se vê sozinho na mata ou num país hostil resolve enfrentar bandidos, zumbis ou a Yakuza na base do eu sozinho para governar. Não parece ser uma receita muito boa. As coisas vão mal na Câmara e o Senado parece ser o último bastião de mínima e circunstancial governabilidade. Então, vamos implodir as pontes também com o Senado. É isso aqui. Essa aqui é a percepção da Vera Magalhães, você sabe que é altamente esquerdista, né? Então, ele está querendo seguir por esse caminho justamente para ter um aval, assim, ter mais alguma coisa favorável a ele nos próximos anos, que vai ser investigado. A Lava Jato nova vai estar chegando por aí, eu já fiz vídeo sobre isso, tá? E aqui, ó, o governo quer a aprovação de Messias pelo Senado ainda em 2025 para não correr riscos. Qual é os riscos? Quais são, né, os riscos que está sendo falado aqui? Um desses riscos é ter a outra pessoa que seja nova o suficiente, forte o suficiente para poder apoiar o Lula em qualquer situação. Vejam os indicados do Lula, né? O Zanin foi advogado dele, cara, na Lava Jato. O Flávio Dino, amigo de longas datas do Lula. Ele queria colocar
uma outra pessoa, justamente por conta disso, né? Aí o povo é revoltado, não, era para ter indicado uma juíza negra, para ter mais representatividade. O Lula não tá nem aí com representatividade, não tá com pessoas LGBTQIA+, ou pessoas trans, ou pessoas negras, ele não tá nem aí. O Lula não liga para essas coisas. O Lula só quer ter uma maneira ou pessoas ali que possam estar favorecendo ele no futuro. Se for uma pessoa que tenha algum desses atributos, alguma coisa desse tipo aí que agrade a população, tanto faz para ele, não importa. O que importa é ser quem ele realmente quer para poder ele ter uma reeleição mais folgada no próximo ano ou ter mais vamos dizer assim, mais poder lá no STF para fazer alguma coisa que ele queira, caso ele seja investigado novamente, assim como aconteceu com o Zanin, que defendeu ele na Lava Jato, chegou no STF, passou ele tudo e o que aconteceu? Indicou o Zanin e pronto, aí o Zanin no STF, é isso, tá entendendo? Então essa é a situação do nosso país, infelizmente.